Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe publicanos e pecadores e come com eles. Repetindo: E chegavam-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe publicanos e pecadores e come com eles. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Sou grato a Deus por estar aqui com os irmãos na nossa casa, minha casa. Agradeço pelo convite dos adolescentes. Ainda que estou sarando de um resfriado forte, ainda estou com a garganta ainda um pouco dolorida, mas aqui estamos para ministrar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor acendeu em nosso coração, e creio que o Senhor Jesus já tem falado a cada coração aqui nessa noite, porque já podemos sentir a presença dele aqui em nosso meio. Meus irmãos, como aqui já foi dito, é muito bonito ver o esforço dos adolescentes em aqui estar, porque faz com que venhamos relembrar do nosso tempo, quando nós começamos a subir no púlpito, ainda pequenos. Me lembro do meu primeiro versículo, João capítulo 3, versículo de número 16, e eu ainda li errado, Rafa, porque eu falei que Jesus amou o mundo de qualquer maneira, porque na hora de decorar acabou passando o negócio, né? Mas tudo começa assim, muito simples, mas é tão maravilhoso que a palavra do Senhor diz que o Senhor se atenta à simplicidade de cada um destes. Ele ouve, Ele escuta. Voltando para a palavra, irmãos, Lucas capítulo de número 15, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas era um homem muito culto, um médico, e nas suas palavras sempre são muito ricas de detalhes, e esta é uma das passagens talvez que toda a igreja conheça, porque a palavra do Senhor vai dizer, Lucas vai narrar que certa feita Jesus estava com publicanos e pecadores, e é bom frisar que quando ele separa os publicanos dos pecadores, para os judeus, os publicanos eram mais do que pecadores, porque além de pecadores eles eram traidores da sua pátria, porque eles cobravam impostos de uma nação estrangeira. Vejam que quando eles observam e vê Jesus entrando na casa de publicanos e pecadores, a Bíblia não fala se era para almoçar, se era para lanchar, se era para um café da tarde, mas ele estava assentado com publicanos e pecadores e comia com estes. E de repente bate a porta os escribas, os fariseus, e começam a murmurar a Jesus: Olha, Jesus, como é que o Senhor faz um negócio desse? Nós abrimos a porta da nossa sinagoga, nós colocamos o Senhor lá dentro, o Senhor ministrava a palavra a todos que ali estavam, e de repente o Senhor sai e vai até publicanos e pecadores, se assenta com ele, come com eles. Jesus olha para os fariseus, para os escribas que ali estavam, e diz assim: olha, eu vou contar para vocês 3 histórias.
3 histórias. Eu acho muito lindo a forma de Jesus trabalhar, porque o Senhor Jesus nem sempre respondia as questões de uma maneira direta, mas Ele levava a cada um a pensar e a trazer ao seu coração a resposta. E aí Jesus disse: olha, a primeira historinha que eu vou contar para vocês era de um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas. E no final do dia, na contabilidade ali daquelas ovelhas, quando ele foi contabilizar aquelas ovelhas, ele viu que estava faltando uma ovelha. Então aquele pastor deixa as 99 ovelhas aonde? Na onde? No aprisco. É o cantor Osés de Paula que falava, porque a palavra de Deus fala que ele deixava no deserto. E aqui eu abro o primeiro parênteses, porque a verdadeira ovelha espera o pastor até mesmo no deserto, porque no aprisco vai ter água e vai ter comida, mas no deserto ela precisa guardar o tratamento do pastor. A verdadeira ovelha, ela aguarda caladinha ali, esperando o seu pastor voltar para conduzi-la no aprisco. E ali o pastor vai ao encontro da ovelha perdida, a encontra, coloca sobre os seus ombros, volta para casa, conduz as ovelhas ao aprisco, reúne os vizinhos e amigos e fala: vamos dar uma festa. Por quê? Porque eu tinha perdido uma ovelha, mas eu já a encontrei e é motivo de me alegrar. Mas ele conta uma segunda história. Havia uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e na bagunça que ela mesma fez na sua casa, ela perdeu uma. E aí, no final do dia, quando ela foi verificar as dracmas, ela notou que uma estava faltando. Então ela acendeu a luz, varreu a casa, organizou a bagunça que ela tinha feito, encontrou a dracma perdida, e aí reuniu as amigas, as vizinhas, reuniu aqueles que a cercavam e disse: olha, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque eu tinha perdido uma dracma, mas já a encontrei. E aí Jesus diz: mas eu vou contar uma terceira história. Havia um pai que tinha 2 filhos, e um deles, num determinado dia, chegou diante do pai e disse: pai, dá a minha parte da herança, porque eu vou sair daqui e quero viver a minha vida como eu bem pensar. E o pai entrega a parte da herança daquele filho. E passados-se alguns dias, aquele filho sai da sua casa para uma terra longínqua, vai embora. Mas diz a palavra do Senhor que num determinado momento da história e da vida daquele rapaz, vem a necessidade, vem a fome. Ele esbanja todo o seu dinheiro, toda a sua herança, gasta dissolutamente. E de repente ele se vê numa situação aonde ele está simplesmente cuidando de porcos e quer se alimentar das bolotas daqueles porcos. E aí ele se lembra: os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão. Eu vou voltar-me-ei, irei ter com meu pai, mesmo que ele não me receba como filho, mas se eu for como um de seus jornaleiros, já está bom. E aí ele volta para o seu pai, e a história continua. Eu quero tirar algumas conclusões com os irmãos acerca destas passagens, porque se nós observarmos, todas estas passagens estão falando do grande amor do Pai para conosco, do grande amor de Deus para comigo e para contigo. Talvez não deveria chamar a parábola do filho pródigo, mas talvez deveria chamar a parábola do pai amoroso. Sabe, irmãos, quando eu olho para estas parábolas, eu começo a observar num primeiro instante
que cada uma delas tem uma contabilidade no seu final. Existe uma conta. Na primeira parábola existiam 100 ovelhas e uma se perdeu. Se eu tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, quantos por cento? 1%. 1% foi perdido. Mas na segunda parábola existiam 10 dracmas e uma se perdeu. Se eu tinha 10 e perdi um, quantos por cento eu perdi? 10%. Na terceira parábola haviam-se 2 filhos e um se perdeu. Se eu tinha 2 e perdi um, quantos por cento eu perdi? Quero chamar a sua atenção para isso, porque a conta só aumenta, as perdas só aumentam. Significa dizer que eu estou aqui hoje para pôr um fim nas perdas na minha vida. Eu estou aqui hoje para que o Senhor nos ajude a tapar os buracos, a costurar a rede. Mas chega de perdas na nossa vida. Chega de perdas. As perdas só aumentam. A primeira parábola fala de uma ovelha que se perdeu no caminho. Ela já estava no mundo, ela já estava do lado de fora, ela já estava pastando, e no caminho ela se perdeu. Agora eu pergunto para os irmãos: ovelha, quando se perde, ela sabe que está perdida? Um animal, quando se perde, ele sabe que está perdido? Claro que sabe. Se você pegar um animal do campo e colocar na cidade, o que vai acontecer? Ele começa a entrar em casas, em padarias, subir sobre carros. Por quê? Porque ele sabe que ele está perdido. Mas na segunda parábola, nós vemos um objeto. E um objeto sabe que está perdido? Sim ou não? Não. Ele não sabe que está perdido. Quando eu chego na terceira parábola, é o resultado das outras duas. Sabe por quê? Porque o irmão pródigo que toma a sua herança e vai para o mundo, ele sabe que errou, ele sabe que está perdido, ele reconhece que está perdido, sabe que tem que fazer algo para voltar. Mas na mesma parábola tem o seu irmão indignado com tudo o que aconteceu. Aquele irmão está perdido também. Por quê? Porque ele não sabe amar, ele não sabe reconhecer, ele não sabe perdoar, ele não sabe agir de maneira correta. Ele está perdido dentro de casa, mas ainda não sabe. Assim como aquela moeda. Quando eu começo a observar todas essas histórias, eu começo a tirar lições para a nossa vida. Lições. E a primeira lição que eu tiro para mim e para você nessa noite é que as nossas escolhas sempre irão nos afetar de uma maneira positiva ou negativa. Vejam que a palavra de Deus vai dizer que o filho mais novo pediu a herança, solicitou a sua parte na herança. Eu preciso aqui entender duas coisas. Primeiro, a herança a gente só recebe quando acontece o quê? Quando o evento morte passa a fazer parte da história. Quando o pai morre, ele deixa uma herança, mas em vida não há herança. Em vida não existe herança. Então, observando a atitude daquele rapaz, e pela história, pela tradição, aquele jovem, pela sua atitude, estava deixando claro que ele preferia ver o pai morto do que vivo, que ele preferia sair dali do que estar ali, que ele preferiria viver longe do que estar perto do pai. Pela tradição, irmãos, é como se ele escrevesse uma declaração de indignidade, aonde naquela declaração ele estava riscando o nome dele, daquela família. Naquele exato momento, pela tradição,
ele sairia daquela casa para nunca mais voltar. Os funcionários, o seu irmão, o seu pai, todos, pela sua atitude, já estariam autorizados a, quando este rapaz aparecer no quintal, dele ser apedrejado, pela sua atitude. Ele pediu uma herança que ainda não era dele. E quantas vezes nós pedimos ao Senhor aquilo que ainda não é nosso? Mas sabe um segundo ponto que me chama a atenção? É que aquele jovem faz tudo isso porque ele não entende o tempo que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que é o filho mais novo. Não era o tempo de receber a herança. Ele não estava no tempo de receber, mas ele estava no tempo de amadurecer. Não era o tempo de ter, era o tempo de crescer. Não era o tempo de adquirir, mas era o tempo de plantar na sua vida. E quantas vezes nós não entendemos o tempo do Senhor na nossa vida, e por isso começamos a fazer coisas que não agradam ao Senhor, começamos a bater cabeça em situações que não eram necessárias, começamos a entrar em guerra que não era nossa, começamos a lutar lutas que não é nossa. Por quê? Porque ainda não entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que para tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Ele continua: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de se arrancar, há tempo de matar e de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Qual tempo você está vivendo na sua vida? Qual tempo? Porque se você não compreender o tempo que você está vivendo, talvez você vai agir como este rapaz. Talvez você vai pedir ao Senhor aquilo que ainda não lhe é devido. Talvez você vai entrar em situações que não era para entrar. Talvez você vai fazer coisas que não eram para fazer. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. O tempo. Ele pede a herança, sai de casa, vai para uma terra distante. E ali diz a palavra do Senhor que ele esbanjou toda a sua herança, dissipou toda a sua herança. Eu começo a observar que aquele jovem quis receber a sua recompensa toda nesta terra, quis gastar toda a sua herança no presente. Ele quis usar tudo aquilo que ele tinha no agora. E não é assim que as coisas funcionam. Porque como foi entoado aqui nessa noite nos hinos, como foi falado aqui nas palavras, nós não somos dessa terra. Se esperarmos apenas aqui, somos indignos pecadores, mas há algo maior nos esperando. Há algo maior nos esperando em outro lugar. Mas ele quis gastar tudo aqui. Talvez ele disse ao seu coração: eu sou livre, agora eu estou livre. Livre. Eu me lembro que quando meu sobrinho estava conosco em casa, uma das expressões que ele sempre falava: eu não vejo a hora de ter o meu emprego e poder sair de casa e morar sozinho e não precisar seguir regras de ninguém. Porque muitos adolescentes falam isso, né? E aí um dia eu falei para ele: sabe o que é difícil? O que é difícil é você arrumar um emprego, sair da sua casa
orar sozinho e ter que acordar cedo porque você tem que seguir as suas próprias regras. Agora ninguém te manda, mas você manda em você mesmo. E você é obrigado a cumprir as suas próprias regras. Sabe, irmãos, ele gastou tudo conforme a sua liberdade, conforme o seu pensamento. Mas sabe o que eu acho mais maravilhoso em toda esta passagem, irmãos? Que quando ele volta para falar com seu pai, o seu pai está lá esperando, mas ele não está na ruína, o pai não se acabou, o pai não dissipou tudo. Pelo contrário, quando o filho volta, o pai está dizendo: ainda tem mais. Porque o pai conhece o filho que tem, e o pai não deu tudo para ele. Ele esperou a recompensa aqui. Mas disso vem a segunda lição. Será que aquilo que eu pedi para o pai vai me ajudar a melhorar, ou vai piorar a minha situação? Sabe, é algo importante para nós entendermos, porque nós pedimos tantas coisas para o Senhor, mas será que isso que você pede vai melhorar ou vai piorar? Será que aquilo que você tem pedido ao Senhor vai fazer você uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Porque não sabemos administrar aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou todos os cultos, e o Senhor te abençoa, coloca o carro na tua garagem, e você some passeando por aí e não aparece na igreja. Ah, Senhor, se o Senhor me desse um filho, eu seria tão feliz. Cadê a irmã? Cadê o irmão? Não vem mais porque o pastor, o filho dá tanto trabalho que não dá mais para vir para a igreja. Pastor, sim, Senhor, se o Senhor me der uma voz para cantar, eu vou te louvar tanto. Cadê a irmã? Foi cantar por aí afora. Será que aquilo que Deus tem te dado tem melhorado a sua vida ou tem piorado? Por quê? Porque o Senhor coloca bênção e maldição sobre as nossas vidas. Você faz a escolha. O caminho está posto. Eu sempre digo que tudo aquilo que Deus nos dá pode ser uma bênção, como pode ser a sua ruína. Entenda que a mesma faca que você usa para cortar o bife na sua alimentação é a mesma faca com que você pode matar alguém e ir preso. É a mesma faca. Então, eu preciso entender se isso está acontecendo na minha vida. Será que aquilo que eu tenho pedido para o Senhor vai fazer de mim uma pessoa melhor? Eu serei um melhor crente, eu serei um pior crente? Será que o ministério que Deus colocou nas minhas mãos tem feito de mim uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais amorosa? Ou será que a soberba tem tomado conta do meu coração? Porque assim, irmãos, não tem um ditado por aí que diz: se você quer conhecer alguém, dê poder a ela? Dê poder a ela. E eu acho interessante como as coisas acontecem, porque quantas vezes eu vi aquele irmão ajudando e faz, e sempre está ali ativo, de repente você dá um cargo e pronto, acabou a pessoa. Não vem mais, não ajuda mais, não colabora mais. Por quê? Porque ela simplesmente estava interessado na função. Terceira lição que eu aprendo com este filho é que diante do seu erro, das suas escolhas erradas, da sua miserabilidade, diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu. Hoje eu ministrei na escola dominical dos jovens e nós falamos sobre a mensagem de João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, arrependei-vos. E talvez no outro domingo, quando as pessoas iam lá ver João Batista lá na beira do Jordão, para ver se tinha uma mensagem nova, ele dizia: arrependei-vos. E na outra semana era do mesmo jeito: arrependei-vos. Porque talvez é isso que nos falta muitas vezes.
arrependimento. Sabe o que significa arrepender-se? É você olhar para dentro de si, ver o seu interior e não gostar daquilo que você viu. Imagine você olhar hoje para dentro de si, e você vai conhecer todas as partes da sua vida, e algumas delas você não tem orgulho, não agrada a ti. Ele se arrependeu. No verso 18 ele diz: então levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Por quê? Porque eu deixei uma declaração de indignidade quando eu saí. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E aqui começa uma história linda, irmãos, porque diz a palavra do Senhor Jesus que aquele jovem começa o seu caminho de volta, e quando ele chega perto da casa do pai, não foi ele que viu o pai, não foi ele que correu aos braços do pai, não foi ele que foi ao encontro do pai, mas diz a palavra do Senhor que o pai o avistou de longe. De longe significa dizer que quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro, o pai de longe já estava olhando para mim e para você. O pai o avistou de longe. Ele nunca deixou, ele nunca abandonou, ele nunca perdeu a fé em ti. Talvez o pai estava dizendo: filho, eu sempre acreditei em você, eu já sabia que você ia voltar. É fato. Sabe por quê? Porque analisando a palavra do Senhor Jesus, no verso de número 23, quando o pai fala assim: olha, o meu filho voltou, vai lá e busca o bezerro cevado. Ele não fala busca um bezerro cevado, ele fala busca o bezerro cevado. Talvez eu comece a imaginar aqui na minha mente, pensa comigo um pouquinho, no momento em que o filho foi embora, talvez aquele pai chamou o seu servo: olha, está vendo aquele bezerro? Separa ele e começa a cevar. Por quê? Vai ter festa? O que vai acontecer? Espera, porque já já nós vamos ter uma festa aqui nessa casa. Sabe, irmãos, eu começo a olhar na minha mente e eu começo a ver Adão pecando lá no jardim do Éden. E quando Adão peca, Deus olha para Jesus e fala: prepara, porque eu já vou começar a te cevar, porque o sacrifício vai ser pago por remissão do pecado deles. No momento que houve o erro, o Senhor já separou o sacrifício. O pai avistou de longe. O pai correu ao seu encontro. Por quê? Porque, como eu disse, pela tradição, se aquele jovem chegasse no quintal da casa, ele já poderia ser apedrejado por qualquer um dos funcionários, porque ele não era bem-vindo ali. Então, para que isso não acontecesse, o pai corre ao encontro do filho. O pai abraça o filho, símbolo de proteção. O pai estava dizendo: olha, você poderia ser morto agora, mas eu não vou deixar. Poderiam te apedrejar agora, mas eu não vou deixar. Oh, irmão, quantas vezes o inimigo tentou te apedrejar, tentou te matar, tentou te destruir, mas o Senhor tem te abraçado, corrido até você, e não deixa que o inimigo te destrua. O pai o abraça como símbolo de proteção. O pai o beija, restabelecendo a comunhão. Aí o pai pega aquele filho, leva para dentro de casa, leva para dentro de casa, porque as coisas não acontecem do lado de fora, as coisas só acontecem dentro de casa e na presença do pai.
ali ele chama o seu servo: olha, vai lá e pega o bezerro cevado, começa a preparar, porque hoje é a festa, sabe? Porque quando o meu filho saiu daqui, a declaração de morte foi assinada, mas hoje já está sendo rasgada. Aquele filho que estava morto, hoje viverá. Aquele filho que estava perdido, hoje eu encontrei. Mas aí, irmãos, não para por aí, porque no verso 22, o pai chama o seu servo e diz assim: trazei depressa a melhor roupa. Talvez quando o pai chegou com aquela roupa, o filho olhou para aquela roupa e fez: mas eu nunca vi essa roupa. Essa roupa é diferente. Essa roupa tem um caimento diferente. Aonde o Senhor tirou essa roupa? Porque nós nunca nos vestimos com essa roupa. Pois é isso que o Pai preparou para cada um de nós. Deixa eu dizer, cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: o melhor ainda está por vir. O melhor já está preparado pelo Senhor. Aleluia. Traga a melhor roupa, veste Ele. Põe um anel na sua mão. Fala de identidade, porque aquele jovem tinha perdido a sua identidade, já não fazia mais parte daquela família, mas o Senhor coloca o anel como símbolo de identidade, como autoridade sobre aquela vida. E mais do que isso, ata as sandálias nos seus pés, as alparcas no seu pé. E as alparcas fala sobre o contato com o mundo. Vocês lembram muito bem que quando Jesus chegou na última ceia e fez questão de lavar os pés dos seus discípulos, porque os pés era aquilo que tinha contato com o mundo. Então o pai diz: filho, a partir de hoje você já não mais vai ter o contato com o mundo, porque hoje você verdadeiramente vai estar na casa do Pai. Sabe, irmãos, diante de toda essa história linda, chega o seu irmão, e diz a palavra do Senhor que o seu irmão, quando ele chega na beira da casa, ele começa a escutar a festa, começa a escutar a dança, começa a ver um movimento diferente, e ele não entra na casa, mas ele chama um servo do lado de fora e pergunta: o que é que está acontecendo? É por isso que nós falamos que tem muitos perdidos ainda dentro da casa do Pai, que moram com o Pai, mas estão perdidos, que vivem com o Pai, mas estão perdidos, que têm acesso ao Pai, mas não conseguem se comunicar com o Pai, estão perdidos dentro de casa. Perdidos há quanto tempo? Quanto tempo faz que você não conversa com o Pai? Que você mais não escuta a voz do Pai? Que você já não sente mais a presença do Pai? Sabe, irmãos, aquele filho tinha acesso, mas não conseguia falar com o Pai. Então ele fala com o servo. Ele não entra na festa. E aqui é um ponto fundamental, porque quando aquele jovem perdido dentro de casa chega nessa situação, a parábola ela encerra ali dizendo que aquele jovem chamou o pai do lado de fora da festa. E se nós observarmos no diálogo de Jesus com os fariseus, também não tem fim, também não tem um ponto final, porque você não sabe se os fariseus entraram na casa ou ficaram do lado de fora. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque hoje nós estamos aqui diante do Pai e precisamos fazer uma escolha na nossa vida. Será que eu entro para a festa com o meu Pai, ou eu fico do lado
lado de fora? Será que eu entro para regozijar com o Pai? Ou eu fico do lado de fora, com os meus sentimentos, com a minha angústia, com a minha indignação, murmurando, criticando? Porque estes ficam do lado de fora. Assim como o irmão do filho pródigo. Será que você entra para cear com o Pai, ou será que você fica do lado de fora? Que sentimentos você tem nutrido? Revolta, arrependimento, alegria? Quem é você nessa história? Será que você é aquela ovelha perdida, que se afastou do rebanho no meio do caminho, e já não conhecia mais o caminho de volta? Porque tem uma grande diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. A ovelha perdida não conhecia o caminho de volta, ela se perdeu no meio do caminho, quando ainda estava perto do rebanho. Talvez ela desviou a sua atenção, não sei, mas ela se perde ali, e o pai volta para buscá-la. Mas o filho que fez a escolha errada, este tem que voltar com os próprios pés. Mas sabe o que é interessante? É que o pai sempre, de alguma maneira, vai falar ao nosso coração. De alguma maneira. Você já viu quando o Senhor usa a jumenta, e às vezes você está na roda do serviço, conversando ou contando piada, e alguém chega do teu lado e diz: viu, mas você não é crente? Ou talvez você entra num lugar que não era para você estar, e alguém fala: viu, mas você não é cristão. Talvez é Deus cutucando e dizendo: olha, volta para o teu lugar, volta para a tua casa, volta para o aconchego do teu lar, volta para o teu pai, porque aqui não é o seu lugar. Volta, faça a escolha certa. O fato é que todos nós nos perdemos em algum momento da nossa vida, seja dentro de casa ou fora de casa. Agora nós precisamos fazer uma escolha: permaneço perdido ou busco o Pai? Entro na festa ou fico do lado de fora? Se coloque de pé, e eu abro esta oportunidade a você que entrou aqui nesta noite e ouviu esta palavra e ela tocou no seu coração. Talvez as suas escolhas não foram as melhores, talvez as suas escolhas até hoje te afastou da presença do Pai, mas hoje o Pai está de braços abertos, esperando para te receber. Mas depende da tua escolha nesta noite. Você pode escolher nessa noite arrepender-se dos seus erros, voltar-se para o Pai arrependido, chegar diante dele e dizer: Pai, pequei contra ti, e ser restaurado por ele nessa noite. Ou você pode continuar perdido. Talvez você é aquele que está como o irmão do filho pródigo dentro da casa, mas já perdeu a comunhão. E é interessante porque quando nós perdemos a comunhão, os nossos olhos se fecham e nós não compreendemos a realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando o filho estava lá perdido, que acabou o dinheiro, que ele estava na miséria, os olhos dele se abriram, e talvez no seu coração ele estava dizendo: eu não me importo mais com dinheiro, eu não me importo mais com posição, eu não me importo com status, meu pai não precisa me receber nem como filho, mas o que me importa é estar na presença do meu pai. Ou você pode fazer como o irmão do filho pródigo, que estava junto do pai, mas só perguntava da herança, só perguntava dos bens, só perguntava do material, e não dava valor na presença do pai. Qual deles é você nessa noite?
porque eu abro essa oportunidade para você tomar uma decisão na sua vida e mudar a tua história. Se você compreendeu esta palavra e ela tocou no seu coração, decida-se hoje e corra aqui à frente, porque eu quero orar por você. A oportunidade está aberta, você já ouviu, e é com você mesmo que eu estou falando. Venha. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Venha. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Senhor está falando ao seu coração. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de restauração. Você precisa sentir o Pai diante de você. Você precisa sentir o amor dEle. Você precisa compreender que Ele está esperando você. Por que viver na miséria? Por que viver no sofrimento? Por que viver sem sentir? Por que estar na igreja sem sentir a presença deste Pai? Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de costurar as redes. Chega de perdas na sua vida. O Senhor quer te abençoar. Tome uma decisão hoje. Tenha coragem. Tome uma decisão e venha, porque Deus está te esperando. Deus te espera. Ele te olhou, Ele te viu, com carinho te amou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É este amor, Ele te espera, Ele te chama. O cordeiro já foi cevado, o sacrifício está preparado, então venha, porque pode ser hoje a tua vitória, pode ser hoje a mudança do teu cativeiro, a tua história só Ele pode mudar, só Ele pode mudar, só Ele. Sabe, irmãos, decisões como estas não são fáceis. Decisões como estas não são fáceis. Mas o pai, quando vê o filho, ele declara: este meu filho estava morto, mas agora viverá. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Faça a sua escolha. Quer continuar perdido? Continue. Quer continuar nessas cadeiras, vivendo uma religiosidade, vindo todos os domingos e achando que está bom? Continue. Mas hoje o Pai te chama para você viver muito mais do que aquilo que você tem vivido. Então eu vou te dar mais 1 minuto. Venha, porque eu vou orar por você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Sabe, irmãos, eu nasci e cresci na igreja. Adolescentes, jovens, eu nasci e cresci na igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo aqui neste púlpito, diante deste altar. Mesmo assim, com
como jovens, nós tomamos decisões erradas, nós descuidamos da palavra, nós queremos viver a nossa liberdade, e por um instante nós perdemos o contato com Deus. Mas é tão gostoso quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, porque quando nos encontramos com Ele, a nossa vida muda, a nossa história muda, aquilo que não éramos passa a ser, aquilo que não tínhamos o Senhor dá, o Senhor faz uma transformação extraordinária. É isso que eu estou falando. Creia, venha, porque coisas extraordinárias Deus tem para você. Oh, impressionante, Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Curve a cabeça, vocês que aqui estão, toda a igreja. Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Pai, o Senhor tem transmitido a Tua palavra aos nossos corações, e em primeiro lugar, Senhor, aqui estamos para declarar diante de Ti que estamos arrependidos dos nossos erros, arrependidos das nossas falhas. O Senhor colocou tantas coisas sobre as nossas mãos, Senhor, para agirmos de uma certa maneira e não conseguimos. Pai querido, aquilo que tinha que fazer parte da minha vida e na vida de tantos, por vezes deixamos de lado e agimos com nossos próprios interesses. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui clamando por perdão, clamando por misericórdia. Estenda as mãos sobre nós, nos abraça nessa noite, nos beija nessa noite, restaura a nossa comunhão, Senhor, restaura a nossa vida, restaura a nossa intimidade, restaura no Senhor a Tua presença. Pai querido, nós suplicamos, Senhor, porque nos perdemos no meio da caminhada, mas hoje o Senhor nos encontrou, hoje o Senhor nos encontrou, hoje o Senhor nos encontrou, e aqui estamos, Senhor. Então enche, Senhor, enche, meu Pai, enche, meu Deus, enche a Tua igreja, enche, Senhor, enche, meu Pai, enche-nos com a Tua glória, com o Teu Espírito, com a Tua presença, enche-nos, Senhor, e que possamos, meu Deus, a partir de hoje, que nós possamos estar sempre do Teu lado, Pai. Não nos deixe sair da Tua presença, não afaste de cada um de nós o Teu Espírito. Não saia do nosso lado, Senhor, não nos deixe sozinho, mas nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude a caminhar, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Receba-nos como Teus filhos nessa noite, é o que eu Te peço em nome de Jesus, e pelo amor de Jesus que está conosco nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive para sempre. Oh, impressionante,